Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. Hoje estaremos dando sequência à série de livros sobre aconselhamento bíblico e temos em mãos aqui um clássico da literatura no assunto aconselhamento bíblico, o Manual do Conselheiro Cristão, de Jay Adams. Fique conosco, depois da vinheta é sobre esta obra que estaremos conversando. Eis um livro que é indispensável para aqueles que desejam realizar esta tarefa, que é o aconselhamento bíblico. Uma tarefa não apenas para aqueles que são chamados ao ministério pastoral, mas para todo cristão, assim como nos ensina as Escrituras, que nós devemos exortar, aconselhar uns aos outros, e isso é parte do ministério de todo cristão. Todo servo de Cristo, ele deve sim exercer esse ministério, nem que seja ali na sua casa, junto aos seus familiares, e depois vai se desenvolvendo esta tarefa junto aos colegas de trabalho, escola, nos seus relacionamentos. E quem sabe Deus está te preparando para uma obra maior junto aí à sua igreja. E o Manual do Conselheiro Cristão, com certeza, é uma obra que merece a sua atenção. Que aqui um clássico, que inicialmente foi escrito por Jay Adams, para complementar uma obra seminal que foi Conselheiro Capaz. E eu, particularmente, quando visualizei, com o primeiro contato que tive com esta obra, o seu sumário, verificando ali toda a abrangência do assunto que essa obra se propõe a abordar, não em certos assuntos com muita profundidade, mas com aquela precisão cirúrgica que Jay Adams ele soube traduzir em palavras nesta obra. Mas antes de realizarmos o estudo aqui, a análise, verificarmos aqui o conteúdo deste livro, convido aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal para que faça aí uma análise. Se desejar, aguarda a conclusão deste vídeo e verifique. Se você foi edificado verdadeiramente por ela, que você pegue lá, vai e deixa o seu like, faça a sua inscrição, não custa nada. Vai com certeza ajudar a mais e mais pessoas serem abençoadas com indicação de literatura relevante para que mais e mais vidas sejam edificadas e que a obra de Deus seja realizada cada vez mais com maior zelo, com maior esmero e da forma que exige excelência, pois tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós devemos realizar aqui nesta terra tem que ser para a glória dele, glória e honra de Deus. E sem mais delongas, vamos aqui iniciar o nosso estudo aqui, a nossa análise, o nosso review em relação a esta obra. Ela não possui capa dura, é uma capa comum e logo aqui nós temos a informação de que trata-se de uma edição especial produzida para ABCD, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E é uma obra produzida pela editora Fiel, que temos a quantidade aqui boa de páginas, por volta de 430. O papel, ele utilizado para a impressão, é o Pollen Soft, 70 gramas, que nos proporciona uma leitura agradável. As fontes, a fonte no caso, né? A fonte utilizada é uma fonte um pouco pequena e se trata de uma obra com por volta de 430 páginas, com a fonte não muito grande. Verifica-se que tem bastante conteúdo aqui
a ser estudado, mas não é uma fonte que você não vai conseguir realizar uma boa leitura. Vai ter mais dificuldade até em relação ali às notas de rodapé, que são menores do que a fonte da obra. Mas dá para realizar uma leitura não tão confortável, mas de forma que não seja um impeditivo esse tamanho de fonte, para que você conclua aí de forma bem proveitosa o estudo deste livro. E nós, sobre a pessoa de Jay Adams, o autor da obra, nós podemos informar que ele foi um dos precursores do aconselhamento bíblico contemporâneo, que ali por volta da década de 70, com a obra seminal Conselheiro Capaz, ele relata que ele foi surpreendido que a obra se esgotou rapidamente, logo na sua primeira tiragem. E ele se sentiu ali motivado a dar andamento na produção de livros que tratassem desse assunto do aconselhamento bíblico, porque ele percebeu uma carência nessa área. E nós podemos verificar aqui na orelha da capa a seguinte informação: este volume foi planejado para ser usado como complemento do livro Conselheiro Capaz, também escrito por Jay Adams e publicado em português pela editora Fiel. Só que esse livro, Conselheiro Capaz, você dificilmente encontra ele disponível em qualquer site para venda. E fatalmente vai conseguir ele usado, e o preço dele geralmente fica um pouco mais elevado pela raridade, pela escassez de disponibilidade. E está aqui, ó. O leitor notará que a seção de referências no fim do livro provê ajuda imediata para determinar as causas possíveis de problemas e também as soluções bíblicas que devem ser aplicadas. É muito interessante lá no apêndice a questão que ele traz, que é de fundamental auxílio para os conselheiros bíblicos, que ele traz lá perguntas, respostas, principais situações a serem enfrentadas e quais referências bíblicas que o conselheiro ele deve se basear para tratar daquela questão. Ele traz formulários ali, modelos para que possamos utilizar como fosse um instrumento até para conhecer um pouco mais de quem vai receber ali o aconselhamento. Temos aqui, nesta mesma seção, o leitor encontrará listas comparativas sobre como proceder em situações específicas, sobre como lidar com fracassos, etc. Além disso, há ainda diversos exemplos e variações de materiais práticos para o aconselhamento que poderão ser de grande utilidade para o conselheiro bíblico. E com certeza, essa obra aqui ela é muito peculiar por causa dessas várias abordagens práticas que Jay Adams ele procurou trazer. Ele até faz a referência que isso aqui é um manual prático e que ele percebeu que eram áreas que tem muita demanda em relação ao aconselhamento bíblico, e nós podemos estudá-lo sem sombra de dúvidas, sabendo que não será um material meramente teórico de usos raros, mas que verdadeiramente você vai estar utilizando ele no dia a dia, na sua prática de aconselhamento. E como feito nos vídeos anteriores, eu volto a destacar que esta série que o canal Conhecer Jesus está fazendo sobre aconselhamento bíblico, ela vai ter sequência. Tem outras obras que estão aqui à minha esquerda, que nós iremos tratar, materiais da editora Nutra. Nós temos aqui essa série de aconselhamento da editora Fiel e outros materiais aqui de referência quando o assunto é aconselhamento bíblico. Assunto este que eu, após concluir o seminário no ano passado, no Seminário Batista do Sul, eu busquei respirar novos ares, fui estudar agora pós-graduação na Mackenzie, e lá
estou tendo esse contato com o assunto aconselhamento bíblico, que é a pós-graduação que estou realizando. E na pós passei a ter conhecimento de vários e vários autores que são referências quando o assunto é aconselhamento bíblico. Passei adquirindo as suas obras aos poucos e agora a gente vem aqui trazendo esse conteúdo, essa série que creio que vai ajudar a muitos irmãos a conhecerem as obras que temos disponíveis em língua portuguesa e que serão de fundamental importância para a instrução e edificação daqueles conselheiros que desejam colocar este serviço cristão como uma forma de fazer com que Deus seja cada dia mais glorificado, que Cristo seja cada vez mais refletido na vida dos seus aconselhados. Vamos aqui ao índice. Prefácio. Nós colocaremos aqui as fotos dos capítulos, porque são muitas e muitas páginas aqui, são muitos assuntos que o livro trata, que o livro trabalha, e se nós ficássemos lendo aqui ponto a ponto, a gente deixaria esse vídeo um pouco cansativo e longo demais. Temos aqui, só fazendo um en passant, parte 1, as pessoas. Aqui ele trata em especial as pessoas envolvidas no aconselhamento. Temos aqui o Espírito Santo é a pessoa mais importante, o conselheiro humano, o aconselhado. Parte 2, pressupostos e princípios. Isso aqui é muito importante, pressupostos e princípios básicos no aconselhamento. Aí vem aqui a parte 3, a prática e o processo, a linguagem do aconselhamento, a linguagem da emoção e da ação. O problema é o pecado. Isso aqui é muito importante. E na parte 3, nós temos aqui, fazendo perguntas, o que fazer sobre problemas de agenda, por que as pessoas vêm, descobrindo padrões problemáticos, organizando a agenda. Aí vem aqui, quais perguntas devem ser feitas, que as perguntas se originem dos informes recebidos, faça perguntas a você mesmo, que como manipular informes falsos. Isso aqui também é muito interessante. Aí vem outro ponto, ajudando mediante a tarefa caseira, também muito importante a questão das tarefas caseiras. Aí em outro ponto, ajudando pessoas deprimidas, problema muito contemporâneo. E temos aqui, não só contemporâneo, né? A gente tem nas escrituras ali o profeta Elias, lá na caverna em profunda depressão. Vamos lá. Temos o apêndices, referências, índices. Aí vem índice de escrituras, índice de pessoas, índice de diagramas e gráficos, índice de assuntos. Na introdução, o autor ele diz que, como havia informado, ele se sentiu gratificado quando a primeira impressão do Conselheiro Capaz se esgotou após 4 meses de sua publicação. Esse interesse parece haver comprovado minha argumentação de que há uma reconhecida raridade de material que tente tratar com seriedade dos informes bíblicos concernentes ao aconselhamento e as dificuldades humanas que o aconselhamento se propõe a aliviar. Ele vem informando, sinto-me constrangido a fazer algo que satisfaça a necessidade, frequentemente expressa, de que se disponha de um manual do tipo como é que, sugerido pelo professor Greg Singer, em sua graciosa crítica do Conselheiro Capaz. Aí ele informa, escreveu o professor Singer. Este livro é a resposta a uma tremenda necessidade da literatura evangélica contemporânea. Só posso embalar a esperança que o professor Adams produza outros volumes nos quais aplique esses princípios detalhados a áreas e questões específicas, com as quais se defrontam diariamente os pais, os mestres e os pastores cristãos, ao buscarem cumprir a vontade do Senhor. Aí aqui ainda na introdução, Adams ele nos diz que no presente manual do conselheiro cristão tenho procurado preencher essa necessidade até certo ponto.
Sei que não se trata de tarefa exaustiva e, Deus querendo, planejo publicar com o tempo livros adicionais que cubram detalhadamente diversas áreas. Aí ele informa que ele já publicou também Vida Cristã no Lar, obras que ampliam e suplementam aquilo que tenho procurado abordar aqui. Essa Vida Cristã no Lar trata, como o próprio nome sugere, da questão da família, e é um assunto que ele não vai tratar com tanta profundidade aqui pelo fato de existir este outro livro tratando deste assunto. No Manual do Conselheiro Cristão, tenho me fundamentado particularmente sobre a primeira obra, Conselheiro Capaz. Por toda parte a deixo subentendida. Aí vem aqui, ele informa: afinal, estou escrevendo este livro para amigos meus, para aqueles que com tão grande entusiasmo corresponderam aos meus esforços prévios. Não estou aqui procurando lograr a ninguém. Este é um manual de instruções que visa, principalmente, aqueles que já adquiriram um produto e desejam fazer dele o emprego mais eficaz possível. As notas apologéticas e polêmicas, pois, far-se-ão notoriamente ausentes. Que ele informa que o Manual do Conselheiro Cristão, em complemento, em uso, junto com o Conselheiro Capaz, são obras que se complementam e são fundamentais para faculdades, seminários, para o estudante leigo, para pastores, para, enfim, para todos aqueles que se interessam pelo assunto do aconselhamento bíblico. Aí ele diz, quero apressar-me a dizer, para que ninguém me entenda mal, que na parte 2 não envidei qualquer esforço para mostrar-me exaustivo em profundidade ou amplitude, mas penso que os princípios considerados são verdadeiramente vitais e que aquilo que eu dissera já foi discutido de modo suficientemente completo para ser de prestimoso auxílio. Mas quero deixar claro o seguinte: os princípios são expostos de modo mais sugestivo do que compreensivo. Em certo sentido, são representativos e ilustrativos, além de serem, conforme espero, informativos. Com esses desmentidos e com este mínimo de orientação, agora eu gostaria de apresentar aos leitores. Aí ele começa a apresentar a obra, que na parte 1 as pessoas vêm tratando das pessoas envolvidas no aconselhamento, e tem aqui essa importante informação. As sofisticadas teorias freudiana ou behaviorista, que agora parecem tão convenientemente plausíveis e que são usadas para justificar e desculpar os homens de sua responsabilidade perante Deus, serão desmascaradas como fúteis e falsas. Em sua presença, os homens angustiados haverão de repudiar, perplexos, aquela ingenuidade a qual antes taxavam de sofisticação. E ele trouxe, na época em que ele produziu a obra O Conselheiro Capaz, uma questão importante, porque a igreja ela estava, como tem perdido o seu papel preponderante quando o assunto é aconselhamento, quando o assunto especificamente é aconselhamento bíblico. Tem-se cedido espaço, campo, para psicólogos, para terapeutas, psicoterapeutas e, quiçá, muitos coaching, para poder fazer aquilo que caberia e cabe ao conselheiro bíblico, que cabe a todo cristão, que pelo fato de estarem deixando a questão do humanismo, da cosmovisão secular se impregnar no meio das igrejas, muitas têm abrido mão desta importante tarefa que é do ministério privado. Existe o ministério público da palavra, que o pastor exerce diante das suas ovelhas ali dominicalmente, às quartas-feiras, durante a semana, fazendo o estudo da palavra, educando ali em relação a uma forma de aconselhamento também, usar a pregação da palavra ali para instruir as ovelhas de Cristo a serem cada vez mais parecidas com Cristo. Também é devido ao ministério privado, que é bem exercido mediante o aconselhamento bíblico. E esse ministério privado também diz respeito a todos nós, tanto público quanto privado, pregar a palavra e aconselhar uns aos outros. E ele aqui
ele é uma obra que reflete essa preocupação dele, que o secularismo ele vem com as suas teorias, com seus métodos, que não tem a Bíblia como a sua regra principal, como seu fundamento. Então, nesse ponto, é muito importante fazermos uso de boa literatura que venha nos instruir verdadeiramente a ser bíblicos nessa tarefa do aconselhamento que temos, que todo cristão tem em suas mãos. E lá no apêndice que eu havia mencionado, a interessante inserção que ele fez desse material aqui, vem no apêndice A, ele traz inventário de dados. Vou colocar aqui a foto do apêndice A para você verificar como é que é interessante esse tipo de material, trazendo aqui para enriquecer o seu ministério de aconselhamento. Temos aqui, lista diretiva do conselheiro, determine se é indicado o evangelismo, estabeleça as responsabilidades pessoais, recolha informes concretos. Aí vem trazendo aqui também no apêndice C o problema orgânico e inorgânico e a cooperação com os médicos, que muitas das vezes o aconselhado ali ele também precisa de um tratamento da parte orgânica, de repente fazendo uso de alguma medicação. Registro semanal de aconselhamento, tem um modelo, tem que mais referência, traz aqui, observações típicas dos clientes. Clientes é a forma que ele se refere para os aconselhados. Não posso. Aí você, típicas respostas, observações típicas dos clientes. Aí vem o número 1, não posso. Agora vem na outra coluna, típicas respostas que os conselheiros podem usar. Você quer dizer não posso ou não quero? Ou então, Deus diz que você pode. Aí, uma segunda observação típica dos clientes, já fiz tudo quanto me era possível. Aí no ponto 2, a resposta que os conselheiros podem usar. Tudo? E que dizer sobre? Você entra com a abordagem bíblica. Agora, a terceira observação típica de cliente, aqui citado, já tentei, mas não deu certo. Aí é que o conselheiro pode usar. Tentou realmente? Quantas vezes? Por quanto tempo? De que maneira? Com que persistência? Obtenha os detalhes. Precisamente o que você fez. Então aqui nós temos muito material. Aqui, referência 2, lista do conselheiro sobre padrões e temas pecaminosos. Padrões e temas pecaminosos. Aí vem uma outra coluna. Passagens bíblicas correspondentes. A terceira coluna, casos correspondentes de aconselhamento. Use códigos e índices. Então vem trazendo aqui 50 fatores de malogro, quando o aconselhamento ele não está obtendo o resultado esperado. Aí vem, traz aqui o cliente é crente verdadeiro, que aí entra uma outra questão, que o ímpio não dá para fazer um aconselhamento bíblico para o ímpio. Primeiro temos que trabalhar a questão da sua conversão, do nascer de novo desta pessoa. Então, vem aqui mais outros materiais, e na contracapa, a editora ela nos traz a seguinte informação. Este livro foi especialmente escrito para auxiliar aqueles que atuam na área de aconselhamento bíblico. Trata-se de um manual prático que procura apresentar modelos e instruções que atendam às necessidades dos aconselhados e sirvam para orientar o ministério do conselheiro. O autor é bastante sensível aos problemas complexos e às dificuldades com as quais o conselheiro se defronta e insiste que a Bíblia é a melhor e mais confiável fonte para a prática do aconselhamento. Escrito para complementar a mensagem do Conselheiro Capaz, estas duas obras são necessárias a todos aqueles que atuam neste importante ministério de aconselhamento. Então aqui é mais uma obra que leva o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus, e faço aqui um apelo para a editora Fiel, se aqueles que se interessarem por adquirir essa obra verificarão também que é difícil a sua aquisição. Então mandem e-mail lá, solicitem, falem com a editora Fiel para ela disponibilizar novas publicações para que esse material esteja de forma mais facilmente disponível para nós que buscamos boa literatura quando o assunto é
com aconselhamento bíblico. E para aqueles que ainda não são inscritos, agora não deixem de fazer a sua inscrição, de deixar seu like, de compartilhar com seu pastor, com seus irmãos de igreja, de ministério, para que esse material ele chegue a mais e mais pessoas e que essa obra tão importante, tão nobre, ela que é o aconselhamento bíblico, aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros, que ela seja realizada da forma que a excelência cristã ela exige. E fica aqui o nosso convite. Se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Tem outros vídeos já publicados aqui tratando do aconselhamento bíblico. E faça parte da família Conhecer Jesus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória para sempre. Amém.